Olá, sou o professor Paulino de Matemática e nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de radicais, gente. Na aula anterior nós estudamos multiplicação de radicais, tá bom? Eu até tinha colocado que era multiplicação e divisão. Bom, divisão vai ser nesta aula aqui especificamente, tá certo? Bom, vocês devem ter observado que lá na multiplicação de divisão, na multiplicação de radicais, a gente multiplicou radicais de mesmo índice e multiplicou também radicais de índices diferentes, não tem problema nenhum. Aqui na divisão, gente, é a mesma situação. Se acontecer de você ter que dividir radicais de índice diferente, você só faz a redução ao mesmo índice, tá certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. O que vai acontecer? Na letra A, você tem raiz cúbica de 17 dividido pela raiz cúbica de 4. Então, pessoal, não vai adiantar você ter que dividir 17 para 4. Isso vai ser meio complicado. Não é que não dê para dividir. Vai dar para dividir sim. Então, você deixa em forma de fração. Ó, raiz cúbica de 17 sobre 4. Coloca tudo num único radical. Pronto. Você já fez aqui. Raiz cúbica de 17 dividido para a raiz cúbica de 4 equivale, num radical só, estamos aplicando uma propriedade, equivale a raiz cúbica de 17 sobre 4. Tá certo? Aqui não há o que se fazer mais. Tá bom? Se você dividir 17 para 4, você vai encontrar um número decimal e que ainda por cima não vai ter raiz cúbica. Então você deixa assim mesmo. Tá certo? Raiz de 8 dividido para raiz de 2. Gente, raiz de 8 dividido para raiz de 2 é o seguinte. Ambos possuem mesmo índice, índice 2. Assim como na letra A, ambos possuem índice 3. Então, possuem mesmo índice. Você faz isso aqui, ó. É a mesma coisa da raiz de num radical só, dividido para raiz de 2, aplicando uma daquelas propriedades, que equivale a o 8 dividido por 2, 4. Então, ó, a raiz de 8 dividido para a raiz de 2 equivale a raiz de 4. Só que a raiz de 4 dá para você simplificar. A raiz de 4 equivale a 2. Tá bom? Não tem complicação aqui não. Raiz cúbica de 30 dividido para a raiz cúbica de 18, você vai fazer parecido com a letra A. Mesma ideia. Então, você vai fazer o seguinte. 30 sobre 18 num único radical, né? Que é a raiz cúbica. Bom, daí se você quiser fazer a simplificação do 30 e do 18, não tem problema, tá certo? Não é que você vai encontrar a raiz cúbica de 30 e a raiz cúbica de 18, não. Tá certo? Não é isso. Então, se você simplificar, por exemplo, o 18 e o 30, você pode simplificar, digamos, o MDC no caso aqui vai ser 6. Eu estou simplificando só as frações aqui dentro. Tá bom, pessoal? Então, continua a raiz cúbica ainda, só estou simplificando esses radicando. 30 dividido para 6, 5. 18 dividido para 6, 3. Então, ó, raiz cúbica de 5 terços. Tá certo? Não tem segredo aqui não, de forma alguma. Bom, então é isso, pessoal. Professor, o senhor não colocou nenhum exemplo como radicais que possuem índices diferentes. Por exemplo, se o professor colocar, eu vou chamar aqui de letra D, só pra gente fixar direitinho. Eu vou colocar aqui um radical, pessoal, que possui dois radicais que possuem índices diferentes, né, na divisão, para a gente ver como é que a gente vai proceder. Por exemplo, se eu colocar a raiz de 5
dividido, por exemplo, para raiz cúbica de 4. Para raiz cúbica de 4. Professor, como assim? Que é o seguinte, você vai estar trabalhando, gente, a divisão de dois radicais que não possuem o mesmo índice. Esse aqui tem índice 2 e esse outro aqui, como vocês podem observar, tem índice 3. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a redução desses dois radicais a um único radical comum, tá certo? Por exemplo, o 2 e o 3, se você multiplicar, vai dar 6. Então, gente, o índice comum para esses dois radicais aqui, ó, o índice comum tanto para esse radical aqui como para esse outro radical vai ser 6. Então, vai ficar assim, ó, raiz sexta, né? Porque 2 vezes 3 são 6, de 5. Agora, observe o seguinte. Esse índice 2 aqui do 5, para ele dar 6, nós tivemos que multiplicar por quanto? Por 3. Dividido, né? Para a raiz sexta de 4. Agora, atente, pessoal, que o 4 é o seguinte. Aqui era 1, né? E de 3 para dar 6, nós tivemos que multiplicar por quanto? Por 2. Pronto. Agora, esses dois itens aqui, ó, todos os dois têm o mesmo índice. Agora, ambos têm índice igual a quanto? 6. Posso dividir tranquilamente. Raiz sexta de 5 elevado a 3, dividido para a raiz sexta de 4 ao quadrado. Gente, raiz sexta de 5 elevado a 6 equivale a raiz sexta. 5 elevado a 3 equivale a 125. Dividido para a raiz sexta de 4 ao quadrado, que equivale a quanto? 16. Tá certo? Você pode deixar assim mesmo, ó. Colocando num radical só, esses dois aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. É 125 sobre 16 dentro do único radical, né? Que é a raiz sexta de 125 por 16. Então, aqui você não vai atrás de simplificar, porque aqui vai dar um trabalhão enorme. Tá bom, pessoal? Só queria mostrar para vocês que quando vocês estiverem dividindo radicais que possuem índices diferentes, você faz a redução desses radicais para o mesmo índice. Aí sim, vocês façam as divisões necessárias. Lembrando que nesse caso aqui, ó, o 5 ficou com expoente 3, porque para dar 6 é 2 vezes 3, então os 3 vêm para cá. O 4 ficou com expoente 2, porque aqui ele é 1. E o índice dele era 3. Então, para dar 6, 3 vezes 2. Então, o 2 veio para cá. E o restante é como eu já havia explicado para vocês. Tá certo? Vocês deem uma lida do material de vocês, no livro de matemática. Tem tudo isso aqui explicadinho. Eu só estou replicando aqui de forma bem organizada para que vocês possam compreender melhor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos.